Oi, 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 pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Hoje eu vou gravar aqui para a gente a nossa sessão teórica do Ignite, referente à semana aí de criando o seu modelo de negócio, e essa é a nossa última sessão teórica, né? Passamos aí por todos os caminhos, deixa eu até mostrar aqui para vocês onde a gente está. Olha que beleza, ver isso aqui completinho, né? A gente já está aqui agora no nosso último marco, na semana ali 9, capacidade de investimento, e eu trouxe aqui para vocês também uma coisa importante, que é a nossa programação para as próximas semanas, né? Então, hoje a gente tem essa sessão teórica, durante essa semana, uma semana mais curta, porque a gente teve feriado, né? Mas hoje, além da sessão teórica, vocês têm também hoje é quarta, né? Quarta, quinta e sexta, as semanas de one-on-one, os dias de one-on-one. Então, não se esqueçam, né? Vocês já agendaram as one-on-ones, aproveitem as one-on-ones para tirar dúvidas sobre o Marco 3, outra dúvida qualquer que você tenha. Então, aproveite os momentos das one-on-ones, que são os momentos de esclarecer toda e qualquer dúvida. E aí, na semana que vem, a gente tem a semana de pitch. Então, na semana que vem, vocês vão agendar e vão apresentar o Marco 3. Então, treinem aí e aproveitem para tirar as dúvidas durante a one-on-one. Semana que vem, vocês apresentam o Marco 3. Depois, na outra semana, a gente tem outra semana de one-on-one. Por quê? Porque agora a gente já acabou o conteúdo, né? Aqui, ó, já estamos aí finalizando o conteúdo. E aí vocês têm mais uma semana de one-on-one, que é do dia 20 de setembro a 24 de setembro, para poder tirar as dúvidas de o que vocês precisam mudar, o que faltou de incluir naquele marco, o que está certo, o que está errado, qualquer tipo de dúvida com os mentores, para que vocês possam, na última semana, apresentar o marco 4, né? Então, chegar ali com a apresentação final, com tudo corrigido, então vocês não vão ter que acrescentar novas coisas, vocês só vão ter que corrigir aquilo que vocês já fizeram, né? E aí a gente tem nossa última semana desse grupo, que é do dia 27 de setembro ao dia 1º de outubro, onde vocês vão apresentar o Marco 4, tá? Então, essa é a nossa programação para as próximas semanas. Fiquem atentos aí a essa programação. Também está tudo atualizado no nosso calendário lá do Notion, né? E o Felipe vai mandando essas informações para vocês também no grupo de WhatsApp. Mas eu gosto de trazer aqui para relembrar vocês de que a gente já está realmente na reta final, né? Beleza. Quanto à semana que a gente está agora, que é a semana 9, qual que é o objetivo dessa semana? Quais são os conceitos que vocês precisam ter em mente, ter eles muito claros aí com vocês, né? Primeira coisa, aqui. Primeira coisa, a gente vai falar nessa semana sobre pitch, então a importância dos pitches, como criar um bom pitch, né? Por que eu preciso saber criar um bom pitch? E como fazer isso, então algumas dicas aí sobre pitch. E também a gente vai falar sobre investimentos. Então, o que os investidores procuram nas startups, quais são as possibilidades de financiamento que você pode ter, quando que é o momento de procurar um financiamento. Vou apresentar para vocês um conceito, não sei se vocês conhecem, que é o bootstrapping, e também tem uma leve introdução aí na apostila sobre conceitos jurídicos, né, e o que é importante vocês saberem, tá? Então, não deixem de olhar a apostila, tem bastante conteúdo na apostila, e aqui hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre os principais conteúdos, tá? Hoje aqui eu vou dar mais atenção para a questão do pitch, algumas dicas, para o conceito de bootstrapping, de quando é a hora de ir atrás de financiamento ou não, e também sobre como, né, ir atrás desse financiamento, tá? Então, primeiro falando de pitch. Gente, eu sei que é algo que vocês já estão acostumados a fazer, aqui no nosso programa vocês já estão fazendo pitch quase que uma vez por mês, aí mais ou menos, né? Então, vocês já apresentam pitch sempre, e acho que vocês já estão pegando jeito nos pitches, mas eu acho que é importante a gente ter algumas dicas e algumas informações muito claras na nossa cabeça, tá? Então, a primeira coisa, o pitch é uma das formas de arrecadar dinheiro por meio de investidores. Não é a única forma, mas é uma das formas, né? E o pitch nada mais é do que um discurso em que você vai apresentar o seu negócio.
num tempo muito curto, de uma forma muito simples e muito clara. Então, todo pitch ele tem tempo e é sempre um tempo cronometrado. Óbvio que vai depender de para quem você vai fazer esse pitch, esse tempo pode variar, né? Mas o pitch é sempre muito curto, 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos. Então, não adianta falar assim, mas o meu pitch está muito longo. Está errado, você precisa diminuir o seu pitch e fazer o seu pitch caber, fazer o seu discurso caber naquele tempo que você tem, tá? Aqui no nosso programa, os nossos pitches são de 5 minutos. Normalmente, esse é o tempo padrão, tá? A gente tem o que a gente chama de elevator pitch, que é aquela ideia de que se você, por exemplo, entra dentro de um elevador com uma pessoa que poderia ser o seu possível investidor, e você tem só o tempo de o elevador chegar até o andar, né, para convencer essa pessoa de que ela deve investir no seu negócio. Então, a gente chama isso de elevator, de elevador pitch. Então, imagina, aí seria menor ainda, talvez 2 minutos de pitch, né? Então, o tempo é relativo, mas você sempre tem que fazer caber nesse tempo, tá? E uma coisa que é importante a gente saber é que o pitch, gente, um bom pitch é questão de treino, é questão de entender quais são as boas práticas utilizadas no pitch e treinar, realmente treinar para fazer com que o seu pitch seja um bom pitch, seja um pitch que passe as informações necessárias. Você tem que ter sempre em mente que você está fazendo um pitch para tentar convencer alguém de alguma coisa, né? Ou de que o seu negócio é bom, de que a sua ideia é boa, de que você é bom para uma vaga, por exemplo, no pitch aí de entrevistas, né? Então, tenha isso em mente, você precisa convencer alguém sobre algo, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar, antes aí de começar a falar das dicas, boas práticas do pitch, é que não deixe que o seu sucesso seja medido pelo quanto de dinheiro você arrecada, né? Se eu nunca conseguir um financiamento de investidores, significa que eu não tenho sucesso? Não necessariamente. É uma pessoa que todo pitch que vai consegue um valor ali de investidores, arrecada dinheiro, significa que ela tem sucesso? Não necessariamente, depende do tipo de negócio, depende de o que você quer para o seu negócio. Às vezes a pessoa é muito boa no pitch, mas na hora de colocar em prática, ela não consegue. Então, é óbvio que algumas vezes você vai precisar de dinheiro de investidores e você vai buscar por esse dinheiro, né? Buscar por essa possibilidade aí junto com os investidores. Mas não meça o seu sucesso só por essa tentativa de arrecadar dinheiro, tá? É muito mais do que isso. Beleza? Bom, eu coloquei aqui algumas dicas principais aí sobre o que a gente tem que ter em mente quando vai fazer o nosso pitch, né? Então, primeira coisa, o pitch é algo muito curto. Não adianta treinar o pitch sem estar junto do seu cronômetro. Não adianta ter um ótimo pitch que dura 8 minutos, sendo que você só tinha 5. Não adianta ele ser bom, né? Então, sempre, quando você for treinar o seu pitch, treine o seu pitch com cronômetro mesmo, ali do seu lado, né? Então, coloca o cronômetro e vai treinando o seu pitch aí, tá? Outra coisa, o pitch, ele tem que ser simples. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do pitch do Airbnb e vocês vão se surpreender com a simplicidade desse pitch. O pitch, ele tem que ser simples, ele tem que ser de fácil entendimento. Não adianta querer colocar palavras difíceis ou informações rebuscadas que ninguém vai entender. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é ser algo simples. E quando eu falo simples, eu não estou falando de ser fraco. Eu estou falando de ser direto ao ponto. Então, não adianta você começar um pitch falando, meu nome é Marcela e eu gosto muito do que eu faço, porque desde criança eu sempre tive um sonho e minha mãe me falou para eu seguir esse sonho. E aí eu comecei a seguir o sonho e estou até hoje seguindo o meu sonho. Mas eu não falo qual que é o sonho, sabe? Então, você fica enchendo a linguiça e não passa a informação que você precisa passar. Você está perdendo tempo. Então, muito cuidado aquelas pessoas que são um pouco prolixas, né? Uma coisa que você pode fazer é gravar esse pitch, esse treino que você está fazendo de pitch e mostrar para algumas pessoas para ver se essas pessoas estão entendendo, se você está sendo simples o suficiente, direto ao ponto o suficiente, tá? Eu gosto muito de pensar nisso. Sua avó entendeu o seu pitch? Apresenta o pitch para sua avó, ou para sua mãe, ou para seu pai, ou para seu irmão.
que não tem nada a ver com o que você faz. Apresenta para eles e vê se eles entenderam, né? Se sua avó entendeu o seu pitch, gente, significa que ele está maravilhoso. 2 pontos muito importantes. Algumas pessoas falam assim para mim, para a gente, né, de forma geral. Ai, Marcela, eu estou com muita dificuldade de apresentar o meu diferencial, eu não consigo apresentar o meu diferencial. Ai, Marcela, eu não consigo apresentar o meu produto. Gente, se você não consegue apresentar o seu produto, ou você precisa rever o seu produto, ou você precisa de muito treino em cima desse pitch, né? Se você não consegue dizer o que é o seu produto em uma frase, você precisa parar e treinar muito o seu pitch, porque isso é necessário, você precisa fazer isso. Precisa ser claro para as pessoas qual que é o seu diferencial, por que elas devem comprar ou investir em você, né? Por que elas devem comprar o seu produto. Tem que ficar claro qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço. Então, se não está claro o suficiente, talvez também não seja o momento de você fazer pitch para investidores, né? Isso aqui, na verdade, talvez não, isso aqui é óbvio. Se você não consegue apresentar o seu produto, se você não consegue apresentar o seu diferencial, então é porque não está no momento de você ir atrás de investimento. Você precisa primeiro parar, arrumar a sua casa, ter todas essas informações prontas, para então depois ir atrás de investimento, tá? O pitch criativo é ótimo, então você pode usar de criatividade, colocar algumas frases criativas, algumas informações criativas ali, que vão trazer atenção para o seu pitch, né? Não é obrigatório que isso seja assim, não é obrigatório que o pitch seja criativo ou alegre ou, enfim, não, ele pode ser um pitch super sério, mas desde que você passe as informações e consiga reter a atenção ali daquelas pessoas que estão ouvindo, né? Mas se você quiser fazer um pitch criativo e acha que isso vai reter a atenção das pessoas, está tudo bem. E algo que é muito importante de falar para vocês é sobre a questão de memorizar o pitch, né? Tem uma técnica que a gente chama de memorização não intencional. O que é essa memorização não intencional? É quando você memoriza as partes principais, as ideias principais do seu pitch e a sequência daquilo que você quer falar. Mas você não decora as frases completas para não ficar algo travado. Sabe, algo que parece que você está lendo? Isso é muito ruim, né? Então, quando você faz a memorização não intencional, você sabe quais ideias principais você tem que falar e qual a sequência que você vai usar, mas você deixa, assim, a sua criatividade, você tem liberdade durante o texto aí para apresentar as informações para quem está ouvindo o seu pitch, beleza? E aí, eu trouxe como exemplo, pensando aqui em toda essa questão de simplicidade, criatividade, ser direto ao ponto, ser curto e etc., eu trouxe como exemplo para vocês um slide do pitch do Airbnb, em que ele explica qual que é o negócio dele. Então, na apostila de vocês, tem um vídeo lá que mostra esse pitch completo, então acessem os materiais, assistam esses vídeos, vai fazer muita diferença para vocês. Mas aqui eu trouxe para vocês verem a simplicidade, gente, dessa apresentação, né? Então, aqui o Airbnb está apresentando qual que é a solução dele. Uma plataforma web, onde os usuários podem alugar seu espaço para pessoas que estão viajando, para viajantes, né? Então, qual que é a ideia principal dessa solução? Que as pessoas consigam juntar dinheiro, guardar dinheiro, salvar dinheiro quando elas estão viajando, para que as pessoas que vão ser os hosts, para as pessoas que estão alugando a sua casa, que elas consigam fazer dinheiro a partir dessa solução e para que as pessoas consigam compartilhar uma cultura ali enquanto elas estão sendo hospedadas e hospedando pessoas, né? Então, cria-se uma comunidade de pessoas que moram naqueles locais ali e conseguem compartilhar essas informações. Ou seja, essa solução está muito clara, é uma frase, né? Não tem dúvidas, não deixa dúvidas, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo, mas, de novo, assistam os vídeos e vejam o material completo dessa apresentação do Airbnb, que pode trazer muitas informações para vocês, beleza? Ok, vamos lá, vamos continuar. Agora, eu vou falar com vocês sobre financiamento, que é uma outra parte da nossa semana e super importante, né? Mas antes da gente falar sobre financiamento, tem uma série de perguntas e de pensamentos aí que você tem que, na verdade, reflexões, né? Coisas que você tem que refletir para entender se é realmente a hora de você
ir atrás de financiamento ou não, tá? Então, a primeira coisa, né, que você tem que saber, qual é o valor do investimento que você precisa para começar a operar? Você já tem esse número? Então, você já sabe exatamente quanto que você precisa de dinheiro para começar a tocar o seu negócio? 10 mil reais? 5 mil? 15 mil? 30? 100? 1 milhão? Qual é esse valor? Gente, se você ainda não sabe quanto de dinheiro você precisa, não está na hora de ir atrás de investidor, concorda? Você não pode ter dúvidas quanto a esse valor. A primeira coisa que o investidor vai querer saber é como que você fez esses cálculos. Você vai ter que apresentar para ele esses cálculos, né? Então, primeira coisa, saiba, tenha muito bem definido qual valor de investimento você precisa para começar a operar, tá? Outra informação importante é quanto vai custar para manter o seu negócio durante o primeiro ano. Então, no seu primeiro ano de funcionamento, quanto você vai gastar por mês? E aí, multiplicando por 12, quanto que você precisaria para ter um ano de negócio em funcionamento? Não sabe? Tem que saber, tem que parar e tem que fazer essas contas, tá? Outra informação importantíssima, quanto que vai entrar de dinheiro no seu primeiro ano? Então, quanto que você vai receber, seja de parceiros, de clientes, venda direta, venda indireta, mas quanto que você vai receber nesse seu primeiro ano? Se você não sabe, gente, jamais alguém vai conceder um financiamento para você, concorda? Como que a pessoa vai investir em você se você mesmo não sabe quanto que você vai receber? E aqui a gente está falando de estimativa, é óbvio, né? Para saber mesmo só vivendo esse um ano. Mas qual que é a sua estimativa? Então, você tem que ter essa informação muito clara, tá? Outra informação importante, a ideia do break-even point. Quando que você chega no 0 a 0? Ou seja, quando que você vai faturar aquilo que você investiu, né? Então, se você investiu 10 mil reais para o seu negócio acontecer, quando que você consegue ter esses 10 mil reais aí de lucro? Quando que você chega no 0 a 0? Quanto que você paga esse investimento? Seja de onde veio esse investimento. Esse investimento veio do banco, veio do meu pai, veio de um carro que eu vendi, veio de um financiamento de banco, um investidor anjo, seja de quem for, mas quando que você chega no 0 a 0? Você precisa ter essa informação também. É depois de 2 anos? É depois de 6 meses? Quando que é? Né? Então, você tem que ter essa informação, tá? Um conceito importante, que é legal a gente falar aqui, eu não sei se vocês conhecem esse nome, é a ideia do bootstrapping. O que é bootstrapping? Bootstrapping é a ideia de você começar o seu negócio usando somente os seus recursos. Então, os recursos próprios, o seu próprio dinheiro, tá? Então, sem o apoio de investidores externos, de bancos e etc. E aí a gente vai entender por quê. Mas primeiro eu quero explicar para vocês por que tem esse nome diferente, né? Bootstrapping. Então, qual que é a ideia? Até coloquei o desenho da bota aqui. Bootstrapping é uma expressão que surgiu da ideia de, por exemplo, se uma pessoa foi fazer uma longa caminhada e nessa caminhada aí ela começou a se afundar numa lama, numa areia movediça ali e tudo mais, e para ela se livrar desse afundamento aí, para ela conseguir sair dessa situação, ela conseguiria sair dessa situação utilizando apenas as suas próprias botas. Então, tá vendo essa alcinha que tem na bota aqui atrás? Qual que é a ideia? É que a pessoa puxando aquela alcinha da bota, ela conseguiria sair dessa situação. Ou seja, daí que vem essa expressão, tá, gente? Ou seja, você está afundando ali, né? Tá afundando, e você não vai chamar ninguém para te socorrer. Você sozinho vai te tirar dessa lama, dessa areia movediça. Então, você sozinho, com as suas próprias botas, com seus próprios pés, você vai sair dessa situação. Então, é daí que vem essa expressão. E a ideia é essa, gente, é você começar um negócio a partir de seus próprios recursos, mesmo se esses recursos forem limitados. Mas é que você consiga fazer isso sem o apoio de investidores, sem o apoio de financiamento externo. E por que isso, gente? Por vários motivos, tá? Primeira coisa é que a gente não pode colocar todo o nosso negócio, toda a nossa ideia na mão de investidores, né? Primeiro porque pode ser que, infelizmente, você não consiga um investimento. Pode ser que os investidores não queiram investir em você. Primeiro porque eles podem não confiar em você ali, como você, às vezes, é um empreendedor que está começando, nunca teve um negócio. Os investidores, eles podem ficar
meio receosos em investir na sua empresa. É óbvio que isso pode acontecer, né? Ou se você tem uma ideia muito louca, um produto muito diferente, você convencer as pessoas de que isso vai dar certo é algo difícil, é algo complicado. Então, pode ser que isso não aconteça, infelizmente. Outra coisa é que essa empresa, essa startup, seu negócio, no início, gente, ela pode ser pouquíssimo atraente, nada atraente, né? Então, às vezes, você tem ali uma super ideia, uma super solução, mas ela ainda não é atraente, você ainda não conseguiu tornar isso atraente. Então, você pode ter menos acesso a esses investimentos. E por último, só que muito importante, é a ideia de que quanto mais você consegue investimento externo, menos dono da sua própria empresa você se torna, concorda? Então, quando você capta ali altos recursos no início do seu negócio, a sua participação no negócio diminui, a sua participação nas ações diminui, né? Porque se você tem um negócio que você precisou, vamos supor, pensando em ações ou em dinheiro, se você teve que passar essas ações para essa pessoa que estava disposta a investir em você, essa pessoa vai ser muito mais dona que você, né? Então, a ideia de vocês pensarem na possibilidade do bootstrapping é para que você consiga começar o seu negócio com seus próprios recursos. Recursos, às vezes, escassos, mas pessoais, sem precisar do apoio de ninguém para isso, tá? Então, essa é a ideia do bootstrapping. Pensem sobre isso, eu sei que nem sempre é possível, mas só para a gente lembrar também de que existe essa possibilidade, né? Outro tipo de financiamento, aí, então, além do bootstrapping, que a gente pode considerar, né, como um financiamento, e aí, como que você pode conseguir esse bootstrap? Vender um carro, fazer economia por um tempo, enfim, tem várias formas, não vou ficar dando exemplo aqui, porque depende da realidade de cada um, né? Então, não adianta, às vezes você não tem o carro, então essa não é uma possibilidade, enfim, mas pensem aí nas possibilidades, tá? Outra possibilidade de investimento, além dos já conhecidos, bancos, financiamento, etc., etc., é o que a gente chama de crowdfunding. O que é o crowdfunding? Possivelmente vocês já ouviram falar. É a ideia de financiamento coletivo. É quando o seu financiamento, ele não vem de um banco ou de um investidor anjo ou de uma pessoa que vai te dar ali aquele investimento, né, aquele que vai fazer o investimento na sua empresa, mas é de quando esse apoio financeiro, ele vem do público. E aí, pode ser dos seus próprios clientes, dos seus futuros clientes, né? Então, é aquela ideia de você fazer a vaquinha, uma vaquinha moderna, para que você consiga o apoio financeiro do público. E aí, é muito importante a gente entender que o crowdfunding, ele tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta você achar, porque ele não é uma vaquinha simplesmente, né, gente? Não é as pessoas darem dinheiro para você e não receberem nada em troca. Isso aí seria uma vaquinha, né? Não é isso. Crowdfunding é muito mais que uma vaquinha. Então, a ideia do crowdfunding é que você coloque esse financiamento na web para que as pessoas possam acompanhar esse financiamento e fazer uma certa auditoria, então fazer ali um acompanhamento de que isso está rolando de forma séria e que você dê algum tipo de recompensa para as pessoas que participarem desse apoio financeiro público, né? Então, essas recompensas podem ser as mais criativas possíveis, mas você tem que pensar que é uma relação de ganha-ganha. Então, por exemplo, um crowdfunding pode funcionar da seguinte forma: você apoia, tem lá as cotas, né? Você apoia com uma determinada cota, às vezes R$ 50, e aí você vai ter o direito de receber esse produto antecipadamente. Você vai receber esse produto antes do pessoal, das demais pessoas que estão no mercado. Ou você nos apoia com uma cota de X reais e você recebe uma camiseta da empresa. Ou, gente, tô falando camiseta, mas assim, qualquer tipo de recompensa que seja criativo e que as pessoas tenham interesse em participar. Então, que seja realmente uma relação de ganha-ganha, tá? Pode ser também feito não como recompensas, mas sim com o próprio produto. Então, é como se a pessoa estivesse pagando pelo seu produto, mas ela sabe que vai receber esse produto só em dezembro, só quando você conseguir alcançar aquela meta para produzir o produto, por exemplo, né? Então, as pessoas estão cientes dessa condição, tá? O que é muito importante no crowdfunding, e para tirar até essa ideia de vaquinha, de algo de que as pessoas dão dinheiro, e é só isso.
Um crowdfunding, ele tem que ter uma meta mínima e um prazo. Então, quando você divulga esse crowdfunding, você divulga também qual que é a sua meta mínima, por exemplo, R$ 10.000, e o prazo. Então, a nossa empresa precisa conseguir R$ 10.000 até dezembro de 2021. Por quê, gente? Se você não tiver uma meta mínima e se você não tiver um prazo, virou Brasil, virou bagunça, né? Vamos supor que você coloque lá uma meta mínima de R$ 10.000 até dezembro de 2021, e aí você não consegue esses R$ 10.000, você consegue R$ 5.000. Nesse caso, o apoiador ele vai receber de volta o valor que ele contribuiu, né? Por quê? Porque você não atingiu a meta mínima. Então, com R$ 5.000, você não faz o que você precisava fazer. Significa que você vai ficar com R$ 5.000 para você? É claro que não. Não atingiu a meta, devolve o dinheiro para os apoiadores, né? Ou então não atingiu o prazo. A gente já chegou ali em dezembro de 2021 e você ainda tem só R$ 8.000. Não conseguiu dar um gás nesse crowdfunding, não conseguiu atingir o número, você também não vai conseguir entregar as recompensas, não vai conseguir entregar o produto, né? Então, você retorna esse valor aos investidores, as pessoas que apoiaram, ao público que apoiou o seu negócio, tá? Então, isso é muito importante sobre o crowdfunding, para a gente tirar essa ideia aí de que é uma vaquinha, de que as pessoas te dão dinheiro, caridade, gente, pelo amor de Deus, é algo profissional, beleza? E por isso também a ideia de estar na web, para que as pessoas que estão contribuindo possam acompanhar o que está acontecendo, né? Então, essa é a ideia de crowdfunding, e aí eu trouxe aqui para vocês também o nosso call to action dessa semana, tá? Então, o que é muito importante sobre essa semana? Primeiro, leia um material que lá tem muita informação sobre investimento, as possibilidades de investimento, né? Aqui a gente fez só um geralzão de alguns pontos que eu achei importante trazer para vocês, que às vezes vocês não estão muito familiarizados com os nomes. A questão de investimento vai mudar muito de empresa para empresa, de realidade para realidade, né? E também de fontes de financiamento. Então, se você quer fazer o financiamento com banco, qual banco, quais as condições, o que ele pede, como que você deve fazer, isso tudo você vai ter que pesquisar, né? Eu quero conseguir um financiamento com investidores anjos, mas quais investidores, qual grupo de investidores, o que eles exigem? Então, você vai ter que investigar, não tem como, não tem uma receitinha de bolo aqui para a gente passar para vocês, tá? Então, investigue. E aí, ao final dessa semana, depois de você já ter visto todo o material, assistido os vídeos e tudo mais, você vai se preparar para criar o seu pitch, né? Então, a gente deixou de dica para vocês o pitch do Airbnb, o link para vocês assistirem e se inspirarem, e aí vocês podem também aprimorar o pitch que vocês já têm feito para poder apresentar para a gente aí o pitch do Marco 3, beleza? Utilizem as one-on-ones para tirar dúvidas. Obrigada pela participação aí de vocês. Não deixem de utilizar as one-on-ones para isso. E qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês nas one-on-ones ou pelo WhatsApp, enfim, como vocês precisarem, tá? Obrigada por assistirem o vídeo. Beijo, até mais.